No capítulo desta quarta-feira, 24 de agosto, da novela A Favorita, Zé Bob encontra o endereço do local do cativeiro que Lara e Flora estão. Donatella se desespera ao ver que Zé Bob vai entrar na casa, dizendo que ele vai colocar a vida da Lara em risco. Pepe manda ela ficar quieta. Zé Bob pula um muro de arames em torno da casa. Ela grita não e Pepe segura a boca dela. Ela diz, meu Deus do céu, o que esse maluco vai fazer, Pepe? Pepe diz que foi ela quem ligou para ele, colocando ele nessa situação. Agora não há nada que a gente possa fazer, por favor. Flora liga para Dodge para saber como foi a entrega do dinheiro. E Dodge diz que a Dailton já ligou para ele dizendo que o dinheiro está nas mãos dele. Fica tranquila que daqui a meia hora nós vamos ser os mais novos milionários da cidade. A polícia está com as filmagens das câmeras da rodoviária e o delegado diz que o bandido é esperto. Ele está escondendo o rosto. Ele já estava prevendo alguma coisa assim. Pronto, perdemos o cara. Halley pergunta como foi que ele conseguiu essa imagem. É de minutos atrás do computador que opera o circuito interno da rodoviária. Irene diz para todos que Gonçalo telefonou e ele já está vindo. Halley pergunta se está tudo bem com ele. Ela diz bem dentro do possível, né? Ela olha para o policial e diz que agora eles vão ter que entregar a neta dela, né? Bom, eu acredito que sim, vai ser melhor para eles. Silveirinha diz que eles só estão interessados no dinheiro. Pedro olha para Silveirinha e diz que ele tem razão. A mala está com rastreador, eles não vão escapar, de uma forma ou de outra nós vamos chegar neles. Irene diz que o medo dela é que eles percam a cabeça caso eles descubram o rastreador. Halley pede para ela ficar calma porque a polícia já deve ter feito isso outras vezes e avaliado que é seguro. Irene diz, meu Deus do céu, isso parece que não acaba nunca. Pedro fica olhando de cara feia para Silveirinha, que percebe e fica todo desconfiado. Adailton se livra da mala que havia o dinheiro do resgate. Lara pede desculpas para Flora porque ela estava descontrolada, fora de si. Por você eu aguento tudo, Lara. Eu não aguentaria se alguém te fizesse algum mal. Eu não estou falando isso para parecer boazinha. Você vai ter os seus filhos e você vai entender. Lara, ingênua, pergunta o que foi que eles fizeram com ela. Se eles bateram nela, te violentaram, tudo por minha causa, tudo por minha culpa. Flora diz, não, a culpa é minha. Eu que sou culpada de você estar passando por isso. Lara pergunta, como assim? Flora diz que se ela não tivesse convidado ela para ir ao cinema, Lara diz para ela não falar assim, porque ela não tem nada a ver com isso. E Flora pede desculpas novamente, dizendo que desde quando ela voltou para a vida dela, ela só fez atrapalhar ela. Ela só fez ela infeliz. Mas antes ela não tivesse voltado. Agora você estaria feliz como você estava antes de eu voltar. A culpa é minha, tudo que eu toco apodrece. Lara segura a boca dela dizendo para ela não falar isso. Sabe por quê? Como é que eu poderia ser feliz sem saber a verdade? Como eu poderia ser feliz sem ter a minha mãe do meu lado? Você tem ideia da falta que você me fez? Você tem ideia do quanto eu quis ter a minha mãe do meu lado? Lara diz para Flora, eu te amo e eu te prometo que a gente vai sair dessa. A gente vai ser muito felizes juntas. A gente vai lembrar desse pesadelo e ainda vamos rir juntas. Sabe por quê? Porque foi aqui que eu me dei conta do quanto eu te amo. Porque foi aqui que eu me dei conta do quanto você é importante para mim. Flora fica se achando por Lara estar sendo tão ingênua com ela e diz que, apesar de tudo, esse é o momento mais feliz da vida dela. A única coisa que me dói é ver você passando por esse sofrimento, filha. Flora diz que ela acha que já está acabando o sofrimento delas, porque ela ouviu um dos caras no telefone e ela acha que o resgate já foi pago. Lara pergunta se ela jura. Eu acho que o seu avô pagou uma grana preta. Lara diz, meu Deus, coitado do meu avô, da vó Irene e do vô Pedro. Então eles devem estar sofrendo tanto. Flora diz que isso não importa agora. O que interessa é que elas estão a um passo de sair desse inferno. Zé Bob ouve Lara gritando, mandando abrirem a porta. Pepe diz, olha, Donatella, ele viu alguma coisa. Zé Bob liga para a polícia e diz que ele descobriu o endereço do cativeiro de Lara Fontini. Donatella manda a Pepe ir para ver o que Zé Bob foi fazer. Pepe fica observando Zé Bob. Zé Bob entra no cativeiro. Pepe volta para o carro e diz que Zé Bob está louco, ele entrou. Donatella diz que esses bandidos vão acabar com Zé Bob. Por que ele fez isso? Que sujeito estúpido! Zé Bob entra devagarinho. Mas um dos bandidos coloca a arma na cabeça dele e diz quieto.
Os dois bandidos levam Zé Bob para um canto do local. Zé Bob pede para eles terem calma. Um deles chuta Zé Bob e diz: "Calma é o caramba." O outro bandido também chuta Zé Bob, que no chão fica se retorcendo de dor. Pega o documento desse X9 aí. Ele diz: "José Roberto Duarte, jornalista do Paulistano. É muita moral tua entrar aqui, hein, rapaz?" Lara diz para Flora que chegou alguém, que eles estão batendo numa pessoa. Flora diz para Lara deixar ela ouvir. Ela ouve quando Zé Bob grita dizendo que eles não vão conseguir nada porque a polícia vai conseguir achar esse cativeiro. É a voz do Zé Bob, eu tenho certeza, é ele. Será? Você tem certeza mesmo que é o Zé Bob? Flora irritada diz: "Mas o que ele veio fazer aqui? Ele não tinha nada que vir. Que loucura, não pode ser." Lara diz que vai ver ele trouxe o resgate. "Não, pelo que eu ouvi, não é nada disso. Pelo visto, ele tá querendo dar uma de herói. Isso não podia acontecer." Lara diz que pelo menos já sabe onde eles estão. Ele deve ter avisado a polícia. Flora diz à polícia: "Isso não é bom, Lara. Isso pode ser pior para ele e pra gente. Se esses caras se zangarem, isso pode ser péssimo para nós." Um dos bandidos pergunta a Zé Bob se ele falou para alguém que ele iria para lá, mas ele não fala nada. Adailto deixa 2 bolsas com dinheiro numa lixeira grande da rua, e Dodge aparece logo em seguida para pegá-las. Gonçalo diz para Irene que a polícia colocou um rastreador na mala do dinheiro, mas os sequestradores foram mais espertos. Eles retiraram o dinheiro e jogaram fora a mala com o rastreador. Mas foi tudo feito como eles pediram, né, Gonçalo? Eles vão ter que libertar a Lara e a Flora. Ele diz que o prazo é 24 horas, senão a polícia vai ter que agir. O delegado recebe uma ligação comunicando a denúncia que Zé Bob fez. Ele manda irem para lá cercarem a área, que ele já está indo para lá. Gonçalo pergunta o que houve. Ele diz: "Encontraram um cativeiro." Silveirinha regala os olhos preocupado. Irene diz: "Minha Nossa Senhora." Halley pergunta onde foi que encontraram. Ele diz: "Numa região longe do centro, mas nós já estamos cercando a área." Irene pergunta como eles encontraram. Parece que alguém entrou em contato com o jornal paulistano e um repórter de lá, um tal de Zé Bob, tentou checar a informação e acabou achando a casa. Silveirinha fica só escutando eles falarem. Gonçalo diz que eles conhecem o Zé Bob e ele é amigo deles. Parece que ele tentou entrar sozinho no local e virou refém também. Gonçalo pede para não deixarem que nada de mal aconteça com a neta dele. "Doutor Gonçalo, fique tranquilo, nós temos especialistas em negociações. Nós sabemos como fazer, nós estamos indo para lá agora." Gonçalo diz que ele vai com ele e Halley diz que ele também quer ir. Ele diz: "Não vão não, a presença de vocês podem atrapalhar o trabalho da polícia." Silveirinha fica nervoso. Pedro chega perto de Silveirinha e pergunta se ele está sentindo alguma coisa. Ele diz: Eu estou com os nervos à flor da pele. Quando a polícia entra em cena, eu fico em pânico, porque violência gera violência." Flora, revoltada, diz que o Zé Bob não podia ter vindo, não podia. Lara diz que ele veio salvar elas. Flora diz que os caras não estão de brincadeira. Se eles matarem o Zé, se eles matarem a gente. Lara diz: "Mãe, se o Zé está aqui é porque o cativeiro já foi descoberto. A polícia já deve estar chegando, nós vamos sair dessa. Não vê o risco que nós estamos correndo? Se a polícia bater aqui, é o nosso fim. A sua vida não vai valer nada, eles podem te apagar, é isso que você quer?" Lara manda ela se acalmar: "Isso não vai acontecer." Um dos bandidos entra no quarto onde elas estão e olha para Flora. Flora também olha para ele. Ele tira ela de dentro do quarto. Flora diz: "Quem é que tá aí? É o Zé Bob, não é?" "Tá aí o crachá dele." Flora olha e diz: "Droga, é ele mesmo. Como é que ele veio parar aqui? Será que ele chamou mais alguém? Se a senhora quiser, a gente aperta ele." Ela diz: "Pra quê? Pra perder mais tempo? É claro que ele já avisou a polícia. A gente vai ter que sair daqui o mais rápido possível." "E o cara, paga ele?" Ela diz: "Não, deixa ele trancado." "E o seu Dodge?" Ela manda ele esquecer o Dodge. Eles vão ter que ir embora de lá antes que chegue mais alguém. Dá uma geral na casa e me joga de volta no quarto, rápido. Os caras voltam com Flora para o quarto e um deles manda o outro colocar o capuz em Lara. Ela pergunta o que foi. Flora diz para ela não reagir. Coloca a mão na parede e fica quietinha, garota. "O que é que vocês vão fazer com a gente?" Flora diz que eles vão levar elas para outro cativeiro. Um deles vê que a polícia apareceu. Ele entra e diz: "Sujou a polícia." Flora fica preocupada e o outro pergunta o que eles vão fazer agora. Ele fica sem saber o que responder de tão nervoso.
Chega várias viaturas da polícia que cercam o local. Flora olha por um balancinho do banheiro. Pepe diz para Donatella que felizmente a polícia chegou, agora eles não têm mais saída. Donatella diz, será? Eu já não sei mais se é bom ou ruim a polícia chegar. Claro que é bom, por que não seria? Donatella diz que ela tem medo por causa daqueles bandidos lá dentro daquela casa. Fiquem com raiva e queiram se vingar. Ai meu Deus, eu só consigo pensar bobagem. Pepe diz, não, Donatella, agradeça a Deus pela polícia ter chegado. A casa está cercada, libertem os reféns, que ninguém vai se machucar. Vamos resolver isso pacificamente. A casa está cercada, se vocês devolverem os reféns, nada vai acontecer. Donatella se pergunta como é que está a filhinha dela, lá dentro. Será que machucaram ela? Eu não quero nem pensar, eu vou lá. Pepe diz, não, Donatella, pelo amor de Deus, você quer que a polícia te veja? Pensa nas consequências. Donatella diz que é uma tortura para ela ver essa barbaridade e não poder fazer nada. Flora manda baterem nela. Ele bate no rosto de Flora chamando ela de vadia e ela grita para Lara ficar com pena dela. Foi você quem avisou o jornalista, não foi, piranha? Flora faz cara de inocente e diz, eu? Lara diz que Flora não tem culpa de nada, ela não fez nada. Flora manda eles terem calma, porque a vida deles todos estão em risco. E eles estão todos no mesmo barco, vamos nos ajudar. O que tu quer fazer, hein, vadia? Flora diz, larga minha filha, eu fico no lugar dela. Ele diz, ah tá, que eu vou trocar um saco de ouro por um saco de barbante. É isso mesmo que tu quer? Ela pede então para eles deixarem ela negociar com a polícia. Ele diz, grande ideia, você vai defender a gente junto com a polícia, é? Calma, escuta, todos nós queremos sair daqui. Você e a gente. Eu posso tentar negociar com a polícia. O que vocês querem? E vocês libertam a gente. O resgate já foi pago. Ela faz sinal para eles. Ele diz, tá bom, eu vou te dar uma chance, mas se fizer alguma graça, eu te meto uma bala na cara, tá ouvindo? Lara pede pelo amor de Deus para não deixar ela sozinha lá. Flora diz que ela só vai fazer isso para ver se elas conseguem sair de lá sãs e salvas. Vai dar tudo certo. Tuca pergunta ao policial se os bandidos podem fazer alguma coisa contra o Zé Bob. Ele responde dizendo que acha que não, porque os bandidos também estão com medo. Gonçalo e Irene chegam ao local do cativeiro. Flora manda o bandido tratar Zé Bob bem, porque ele é uma pessoa importante para ela. Ele diz, o importante para mim é a minha vida. Mariana traz uma bandeja com café e pão para Shiva, que dormiu lá na casa de Coppola porque brigou com Augusto. Yolanda acha estranho Mariana está tratando ele bem assim. Ele diz obrigado, Mari. Ela pergunta o que aconteceu para ele ir dormir lá. Ele diz eu briguei com o pai Augusto. Ela diz que sabe bem como é e pergunta pelo outro pai dele. Shiva diz que ele procurou ele ontem, mas ele não estava em casa, então ele veio para cá. Ela diz eu nem vi, deveria ser tarde, né? Ele diz eu perguntei por você, mas o seu Coppola disse que você já estava dormindo, né? Yolanda fica desconfiada da conversa dos dois. Yolanda pergunta a Mariana se o Shiva não é o pai do filho dela. Mariana fica nervosa e diz que ela só fica falando. Yolanda pergunta o que foi que ela fez demais. Ela só fez uma pergunta. Ela diz, vó, me erra, tá bom? E desencana. Elias está beijando Dedina quando Damião entra. Ele pede desculpas e Elias manda ele entrar. Elias dá a papelada para Damião e diz que ele vai descansar, depois eles se falam. Elias diz para Dedina, vamos, meu amor. Ela diz que vai ficar porque ela tem que tirar umas cópias de umas apostilas e depois ela vai para a escola. Elias diz, tá bom, e se despede dela com um beijo. Damião diz para Dedina que ele vai esperar o pessoal da reunião lá fora. Ela pergunta se ele gostou da noite anterior. Ele diz que foi puxado porque ele não dormiu nada. Não foi isso que eu perguntei, Damião. Ele diz, para com isso, Dedina. Ela se aproxima dele e fecha a porta. Ela diz que achou a noite de ontem a melhor. Eles se atracam no sofá do gabinete de Elias. Shiva entra na sala do pai e vê Damião e Dedina no maior amasso. Eles se assustam. Ela diz, Shiva? Ela se levanta e diz que não é o que ele está pensando. Eu não estou pensando nada, eu estou vendo. Damião diz, Shiva. Shiva diz, cala a boca você. Dedina pede para Damião ir embora e deixar aquela conversa com ele. Dedina diz para Shiva, olha, o que você viu, quer dizer, o que você acha que viu, não diz respeito a você. Shiva diz, você está traindo meu pai. Ela diz que não é simples assim. Essa é uma história que ele não vai entender, ele não tem idade para isso. Shiva diz que ela está traindo o pai dele com o melhor amigo dele. Ela diz, me ouve, pelo amor de Deus, tem coisas na vida que a gente não consegue controlar, você entende?
Você vai acabar com a vida do meu pai quando ele descobrir isso. Dedina diz que Elias não vai saber, porque isso é um assunto para ser discutido entre ela e ele. Esse é um problema nosso, de casal. Shiva diz que ele nunca mais quer olhar na cara dela. Eu já não gostava de você, agora eu te odeio. Você não podia ter feito isso com meu pai. Elias vê Shiva e pergunta o que foi. Que cara é essa? Ele diz nada, eu briguei de novo com o pai Augusto, só isso. Elias diz que está chegando de viagem e pede para ele ir com ele. Dedina vê os dois conversando e fica com medo que Shiva conte alguma coisa para Elias. Shiva mente dizendo que ele tem que ir para o sítio porque ele não vai deixar o pai dele sozinho com aquela mulher. Dedina fica mais aliviada quando Shiva vai embora. Os bandidos trazem Zé Bob e Flora finge que está amarrada. Ele pergunta o que foi que esses animais fizeram com ela. Ela diz: tá tudo bem, Zé. O bandido dá um tapa na cara de Flora na frente de Zé Bob. Zé Bob chama o bandido de animal e manda ele deixar ela em paz e enfrentar alguém do tamanho dele. O negócio é o seguinte, bonitão, a gente quer que tu negocie a nossa saída daqui. Zé Bob diz que eles não vão conseguir se safar, tá todo mundo aí fora, não tem como escapar. Ah, nós vamos sim, porque se a polícia varar aqui, a gente apaga todo mundo, a começar por ela. Flora finge que está chorando, pedindo por favor para ele não matar ela. Zé Bob fica com medo e pergunta o que eles querem que ele faça. A gente precisa de um helicóptero para levar a gente. Na rua de trás tem um terreno baldio. Zé Bob consegue sair do cativeiro com um lenço branco, identificando que ele não é um bandido. Dodge está com Manu assistindo o noticiário e ouve quando falam do Zé Bob. Ele diz: o que esse cara estava fazendo aí agora? Manu fica desconfiada e pergunta para ele se ele está metido nessa história. Dodge fica com raiva e tranca Manu no banheiro. Ele liga para Silveirinha. Silveirinha atende o celular e Pedro fica de olho nele. Irene pergunta para Zé Bob como está a Lara e a Flora. Zé Bob diz que elas estão bem e que a Lara ele não viu. Ele só ouviu a voz dela. Ela está trancada no quarto. O policial pergunta o que os caras estão pedindo. Eles querem um helicóptero, aí no terreno baldio dos fundos. Eles prometeram que vão libertar elas no prazo combinado. Gonçalo diz que eles vão dar o que eles estão pedindo. Não é assim não, a gente precisa analisar isso direito. Halley pergunta para Zé Bob como é que ele sabia que elas estavam lá. Eu recebi um telefonema anônimo quando eu estava no jornal, mas antes de eu entrar na casa eu liguei para a polícia também. Norton pergunta para Zé Bob por que ele entrou na casa antes da polícia chegar. Zé Bob diz: sei lá, foi impulso, a gente tá ali do lado vendo uma covardia e pensa em fazer alguma coisa. Eu não pensei, eu entrei na casa e eles me pegaram. Halley diz que é normal a pessoa ficar nervosa e acaba fazendo o que dá na cabeça. Você viu o rosto dos bandidos? Quantos tem lá dentro? Zé Bob diz: são 2, eu vi o rosto deles. Tá, vamos fazer um retrato falado deles. Irene pede para Gonçalo fazer o que os bandidos estão pedindo e dar o helicóptero deles. Ele diz que não é assim porque a polícia não quer facilitar a fuga dos bandidos. Lara diz para Flora que ela está com muito medo, e Flora abraça ela dizendo que não adianta ela pensar assim. Vamos torcer para o Zé negociar com a polícia direito.